vejo que é preciso que a Justiça Eleitoral tome algumas medidas. Por exemplo, proibir resultados de pesquisa eleitoral, porque sai resultado favorável a um candidato, a pesquisa está errada. Sai favorável a outro candidato, a pesquisa está errada. E assim, proibindo que não seja divulgada essas pesquisas, então não haverá discórdia e nem dúvida. Basta que proíba que saia resultados de pesquisas nesse sentido. Outra coisa, as pessoas colocam coisas como se o candidato adversário tivesse fazendo algo que a população discorda. Então é preciso que proíba tudo que envolve a candidatura de um ou de outro, no sentido de desmerecer a figura pública. O que precisa ser divulgado são planos de governo de cada um. E não essas coisas aí que a gente vê que é a maioria fake news. Igual o Lula, por exemplo, lançar lá que pai de santo é isso e aquilo, sabe que Lula não vai perder a eleição, ou que vai perder a eleição. Então essas coisas assim, tudo errado. Isso aí a gente sabe que é fake news, que Lula não é ligado a essas coisas. Lula é um presidente para todos. Seja qual personalidade a pessoa tiver. Ele é um presidente para todos. Mas não que porque ele é um presidente aberto à população brasileira, que também lá daquela forma expor ele de como expuseram, não pode fazer, porque é tudo fora da realidade da vida do Lula. Aí fala que o Lula é contra Deus e contra todas as religiões. É outra fake news. Pois o homem é ligado a Deus. Tudo na vida dele é colocado Deus em primeiro lugar. Por que fala uma coisa dessa? Não tem nada disso. Algum padre ou algum pastor que é contrário à candidatura de Lula é que fala essas coisas assim. Mas por quê? Porque é um adversário do Lula. É igual a gente vê também as pessoas contrárias a Bolsonaro, que colocam as coisas conforme a gente sabe que muitas das vezes, às vezes não acontece, mas coloca como é. Então não pode ser, né? Não pode ser. Cada um, acredito eu, que a Justiça Eleitoral traga para a mídia, para o público, programas de governo de um ou de outro, mas com coisa verdadeira, né? Coisa verdadeira. Eu penso assim, né? E da mesma forma que penso assim, eu peço à Justiça Eleitoral que faça com que essas coisas sejam proibidas de ser lançadas na mídia para jogar o povo contra um ou contra o outro. É igual eu falei, pesquisa
igual a pesquisa que fala que a pesquisa estava errada, colocando o Lula com 51% para vencer no primeiro turno e Bolsonaro com 30 e poucos por cento, e na realidade depois veio com que Bolsonaro subisse a porcentagem e Lula baixasse. Mas por quê? Porque o pessoal que vota no Bolsonaro, vendo que Lula cresceu na pesquisa, todos eles, opa, vamos votar, porque se a gente não for lá votar, o Lula vai ganhar no primeiro turno. E já a questão do Lula ter saído aí com 51%, vírgula alguma coisa, o povo do lado dele já ficou mais acomodado. Não, eu não vou lá votar porque o Lula praticamente já está eleito, não precisa do meu voto. E assim, com esse não precisa do meu voto, ficaram por volta desses 30 milhões de eleitores aí que não votaram. Uma grande parte foi nesse sentido, que não ia votar porque o Lula não ia precisar dos votos dele, porque já certamente estaria eleito. Então, não votando, caiu a porcentagem de Lula, a qual ficou o Bolsonaro mais perto da diferença entre ele e Lula. Então foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Mas eu acredito que todo mundo vota, todo mundo que vota no Bolsonaro vai lá e vota, e todo mundo que vota no Lula vai lá e vota, para não acontecer esse tipo de coisa. Esses 30 milhões de pessoas que ficou sem votar, que vão lá e votem, seja em quem for, seja no Bolsonaro ou seja no Lula, mas votem, porque aí a gente vai ter a certeza daquilo que o povo que realmente quer. Então não teve erro de pesquisa, teve somente isso aí. Porque todo mundo que vota no Bolsonaro votou no Bolsonaro para impedir que o Lula ganhasse no primeiro turno. E os do Lula deixaram de votar, acomodaram, pensando que Lula seria eleito. Foi onde muitos deixaram de votar e deu no que deu. Eu falo assim, porque ligado comigo mesmo, até na outra gravação que eu fiz, eu falei em 3 pessoas e hoje eu conversando com esses 3, falei, não, foi 6 sem votar. 6, então você vê, só da minha parte, só ligado comigo ficaram 6 pessoas sem votar no Lula. Que todos são eleitor do Lula. E não votaram, mas vão votar na próxima, dia 30 de outubro, todos eles que não votaram vão lá votar, me garantiu que vai lá votar, no Lula, né, no Lula, porque eles acreditam no Lula. Então é isso, fé em Deus que Lula será eleito presidente do Brasil, dia 30 de outubro deste ano de 2022, é assim. Fé em Deus que vai dar tudo certo. Fé em Deus que Lula será o nosso presidente eleito dia 30 de outubro deste ano de 2022. Fé em Deus.